Antes da gente ir direto no conteúdo, que o de hoje está incrível nesse episódio, eu quero te falar sobre uma oportunidade. A oportunidade de você receber direcionamentos, estratégias e ferramentas de aceleração profissional de maneira gratuita em 2 horas de mentoria comigo. Então, se você tem o objetivo de ter mais destaque e crescimento profissional através da tua carreira, você pode participar através desse link que está aqui abaixo, responder 5 perguntas para que eu consiga entender aquilo que te atrapalha, que é um desafio ou um objetivo, para que eu traga isso no meu livro que vai ser publicado muito em breve. Eu quero te ouvir para no meu livro, além de eu trazer toda a minha experiência, conhecimento e resultado, aquilo que você tem de incômodo ou de objetivo profissional hoje. Responder essas 5 perguntas e garantir acesso à mentoria gratuita de 2 horas comigo no dia 4 de novembro. Mas as respostas precisam ser ainda nesta semana. Não perde essa oportunidade. Clica, responde, volta e confere todo esse episódio, porque você não pode perder. Seja bem-vindo a mais um episódio do Profissional Cast, um podcast dedicado a falar sobre carreira, liderança e ambiente corporativo. Aqui nesse podcast eu trago profissionais de extremo sucesso para que a gente possa compartilhar com vocês experiências, estratégias e direcionamentos para que você consiga crescer e se destacar no mundo corporativo. Se você ainda não me conhece, eu sou Rodrigo Barbosa e eu tenho um conceito, que a tua carreira é o teu negócio e que você precisa se transformar em um profissional SA para conseguir se destacar. E um dos pilares que me fez ter um crescimento exponencial, se você ainda não sabe, eu fui promovido 7 vezes em apenas 6 anos na AstraZeneca, eu precisava assumir uma posição executiva. E eu fiz pós-graduação, eu fiz MBA, mas isso não eram as credenciais que eu precisava para a posição que eu desejava. Até um certo momento que um chefe me chamou e falou o seguinte: Rodrigo, você tem todo o perfil de ser presidente da companhia, de assumir uma posição executiva, mas para isso tem uma coisa que está faltando. O que é que vocês imaginam que é? O inglês. Ele virou para mim e falou o seguinte: enquanto você não tiver inglês, você não é promovido. Não adianta ter MBA nem pós-graduação. Pensando nisso, eu sei que você tem uma ambição e o desejo de crescer, e o inglês, ele deixou de ser uma opção. Ele começou a se tornar uma obrigatoriedade para os profissionais que querem crescer e se destacar em grandes empresas. E aí, pensando nisso, o episódio de hoje tem essa base. Eu trago uma pessoa que é especialista em fazer profissionais se destacarem através do inglês com experiência nova, inglês com música. A Ariane tem um canal no YouTube com mais de 700 mil inscritos. Somando todas as vezes, mais de 800 mil. Sim, porque a gente tem o Insta também, né? E o YouTube dá mais de 800 mil. Dá mais de 800 mil. E você tem formado English Lovers. É isso mesmo? Exato. Esse é o nome do canal, né? Eu sou Ariane Freitas, realmente sou especialista em aprendizagem e ensino. Eu tenho mestrado, na verdade, em aprendizagem e ensino pela Federal de Santa Catarina. E através do mestrado e através de toda a minha experiência, eu dou aula de inglês desde que eu tenho 15 anos de idade. Hoje eu tenho 45, então tenho uma grande jornada aí por aí. Fiz também pós-graduação, sou formada em tradução e interpretação pela Ibero-Americana aqui de São Paulo. Tenho pós-graduação em tradução. Então eu fui juntando tudo isso, né? Todo esse conhecimento e toda essa... Eu digo que a grande chave da questão é você conseguir facilitar o processo de aprendizagem para o aluno. Sabe? Então, assim, conhecimento por conhecimento, informação por informação, todo mundo tem através da internet. Hoje não precisa nem de um professor, se a gente for pensar nisso. Mas o professor hoje, na minha opinião, tem esse papel fundamental de facilitar para que esse conhecimento chegue no aluno. E a música, é lógico, que é um grande facilitador. Quando a gente fala música, a gente pensa sempre nessa parte mais leviana, né? Então a gente diz, é tranquilinho. Só que o que a gente faz? Eu uso a música como uma ferramenta, Rodrigo, para ensinar principalmente a Connected Speech. Sabe o que é Connected Speech? Sei. Mas explica pra galera entender. Ok, para o pessoal que tá em casa, o que acontece é o seguinte: quando a gente fala inglês ou qualquer língua, a gente junta os sons. Eu falo que é o famoso que é só via. Sabe o que é só via? Um dia eu tava aqui, tinha um amigo meu americano aqui também, e aí ele diz assim: Ariane, o que é esse negócio que depois que ele passa o cartão, ele pergunta pra gente? E ele sabia um pouquinho de português. Aí eu falei, o quê? Gary, chama Gary. Aí eu disse, o quê? Esse negócio não sei o que via. Não sei o que via. Aí eu falava assim pra ele, o que é? Daí ele falou, eu não sei. Daí a hora que eu escutei a pessoa falando, aí eu falei, Gary, ele tá perguntando se você quer a sua via. Sabe a via do cartão? Ele sei. Aí ele falou, mas ele não fala isso, ele fala que é sua via.
Falou, exatamente. E é exatamente assim que a gente fala. A gente fala assim em português e a gente fala assim em inglês. Só que o que eu percebi, Rodrigo? Que a gente tem uns padrões que a gente usa quando a gente conecta os sons. Então, não é aleatório. Em português, eu nunca parei para prestar atenção nesses padrões, mas como eu estudo a língua inglesa, o que eu fiz? Eu vi uns padrões, tipo, quando que a letra T vai virar som de Irá? Quando que a letra H some? Quando que alguma letra na palavra, na frase, some? Então, eu fiz alguns esquemas ali, não tem isso em livro, isso foi percepção mesmo, percepção da linguagem. Por quê? Porque vai depender do português. Então, se é um cara alemão que está aprendendo, o padrão dele vai ser diferente para Connected Speech. Agora, brasileiro, por exemplo, quando eu falo, let me see, it is cold. Em vez de falar it is cold, a gente fala it is. A gente transforma o T como se fosse um R. Esse T só vai ficar um R porque depois dele tem uma vogal. Se depois dele tivesse uma consoante, não vai acontecer isso. Então, eu fiz alguns padrões para mostrar para a pessoa, em cima desses padrões, por que vai juntar e que som que vai virar. Aí que vem a sacada da música. Porque aprender isso como regra é uma chatice infinita, não é? Eu vi a tua cara que não estava animado quando eu estava explicando a regra. Mas quando você pega a música para exemplificar isso, fica fantástico. Porque a pessoa percebe, através da música, que aquilo aconteceu mesmo. Então eu digo assim, olha só, você viu como ele cantou aqui? Sabe por que isso aconteceu? Por causa de assim, assim, assado. A pessoa, legal, tem mais uma questão. Quando você repete através da música, você quer repetir igual. Porque você quer soar como cantor. Diferente do exercício de repetição em sala de aula. Quando tá um exercício de repetição em sala de aula, o que você fala? Eu não vou falar assim porque soa falso. Eu não falo assim. Eu não uso esse né? Mas quando a gente tá falando como cantor, você quer falar o igual a ele, por exemplo, que é um outro som que não tem em português. Tem vários sons em inglês que não tem em português. Então, eu como profissional, eu destaco essas questões, aí eu pego a música e te digo, tá vendo como é verdade? Porque a tua mente tem que validar. Se a mente sua não validar qualquer conhecimento novo, você acha que é mentira. Então, eu tenho que forçar, de alguma forma, essa validação. A hora que o aluno percebe essa validação, ele diz, é verdade, a gente tem razão, não é ela só que tá falando. Eu vi aqui por um nativo que é assim mesmo que fala. E aí, ele tem mais chances de internalizar aquele som. E o que isso vai mudar? É o seguinte, quando a gente para processar qualquer informação, a nossa fluência cai. As pessoas acham que fluência é inerente à fala, e não é. Fluência é qualquer coisa que você faz fluentemente. Você pode ler fluentemente, você pode ouvir fluentemente, você pode falar fluentemente, qualquer coisa fluentemente. Então, pensa assim, quando você não reconhece aquele som de bate-pronto, porque você não entendeu as junções, você tem que parar para processar. Se você parar para processar, você vai perder a fluência de compreensão aditiva. Aí tem um delay e esse delay perdi a fluência. Ferrou. Aí você não vai conseguir entender. Aí o que acontece? Como você não conseguiu entender aquela parte, vai comprometer a próxima parte que você teria que entender também. E aí vira uma bola de neve. Você travou ali, como é que você vai continuar? Exato, porque você não entendeu já o que foi falado. Então, fazendo isso, além de melhorar a pronúncia dele, eu melhoro muito a compreensão auditiva dele. Por isso que eu digo que o Connected Speech é uma peça do quebra-cabeça. A gente pode falar bastante sobre isso, mas eu sempre comparo muito a aprendizagem de inglês como peças de um quebra-cabeça. Você não vai aprender todo o teu inglês de uma fonte só. E o Connected Speech é uma peça fundamental, porque você pode ter uma baita gramática, você pode ter muito vocabulário, e se você não souber porque I need to call her, vai virar I need a caller, você vai pensar, mas que colar? Sendo que eu não falei nada de colar, você entendeu? Então, ela é fundamental. E as pessoas, por exemplo, quando você faz um curso de inglês, geralmente você não tem um tempo dedicado a isso. Você aprende malemar um pouquinho de pronúncia no meio do que está acontecendo ali. Só que se você não focar exatamente naquilo ali, você não tem tempo para desenvolver, porque é tempo que você precisa para desenvolver uma habilidade, né? Então, é dessa forma aí que eu acabo fazendo e é muito legal, além de é super divertido, é muito bacana. Eu toco violão também, né? Canto junto, então tem toda essa parte, mas não sou cantora ainda e nem musicista, mas me arrisco, assim. E aí é mais ou menos por aí, assim. É interessante isso, porque no trabalho que eu faço de desenvolvimento de profissionais, e até na introdução aqui que eu fiz do podcast, teve uma mentorada minha que antes dela se tornar mentorada, ela virou pra mim e ela falou o seguinte, Rodrigo, faço um MBA e eu faço o inglês. Certo. E a resposta pra ela foi o seguinte, depende. Qual é o teu objetivo? Certo. E se o objetivo dela profissionalmente era conhecimento, eu falei, poxa, faz um MBA.
Só que a maioria dos profissionais hoje, eles não querem só o conhecimento, eles querem o crescimento. E quando a gente pensa hoje em grandes empresas, o crescimento, principalmente em empresas multinacionais, ele está conectado com isso. Eu olho para a minha própria trajetória, eu fui crescendo muito rápido, né? Trouxe isso daqui como informação, mas sabe como é que foi o meu processo seletivo para uma posição mais alta? Rodrigo, tá podendo falar? Tô. Só em inglês a partir de agora, ok? Top. É assim que vai ser. Porque a vida real é assim. Ninguém vai... Às vezes as pessoas entram para estudar, né? Tem menos isso, mas ainda existe, né? Algum ou outro pergunta, tem certificado? Eu falo, tem. Eu te dou um certificado. Mas não vai servir para nada. Exato. O que vai servir é você falar ou não, você se comunicar ou não, entendeu? E a hora que você traz isso sobre informação, o que acontece? A hora que você faz um MBA, ou a hora que a gente tem que aprender sobre... que seja sobre o influencer business. A gente tem aquilo como informação. Então, a gente tem uma informação sobre o que a gente tem que fazer e aí a gente coloca essa informação na prática. Concorda comigo? É uma informação. Se você for aprender geografia, história, desculpa, é tudo informação. Inglês não é informação. Inglês é habilidade. É totalmente diferente o processo. Essa diferença. Olha só que legal. Então, pensa assim, ó. Informação, a pessoa te contou, você sabe e pronto, acabou. Em inglês, não adianta você saber o que você tem que fazer. Então, por isso que eu digo que são passos e por isso que eu digo que é um quebra-cabeça. Vamos dizer que você sabe conjugar a terceira pessoa do presente simples. Você sabe que quando eu tenho que falar ela gosta, vai ser she likes. Isso não te serve para muita coisa, se você não souber usar isso de alguma forma. Então, a informação por si só, ela não faz nada sozinha no inglês. Então, o que você tem que ter? Olha só que legal essa parte do quebra-cabeça. Isso aí é muito legal para você e para todo mundo que estiver ouvindo e que quiser, de fato, aprender inglês. E vai até te ajudar, a pessoa que está em casa, a você conseguir decidir, a hora que você estiver comprando um curso de inglês, se matriculando, se aquele curso é bom ou não. Porque você vai ter as ferramentas para avaliar ali um curso. Então, pensa assim, ó, uma das questões. Criança aprende só por exposição. Sabia disso? Os dois pequenos em casa. Tá? Um de dois, né? Um de dois e o bebê que nasceu. Eu tava conversando ontem com a equipe. Aquilo que eu peço para fazer, ela não faz, mas aquilo que ela vê eu fazendo, ela repete. Ela faz, exato. Só que olha só o que acontece. Criança aprende inglês por só exposição. Tanto é que se uma pessoa muda para os Estados Unidos, as crianças estão falando assim. Em 6 meses a criança está falando. Tá, não tá? Você já percebeu isso? É muito rápido. Agora, adulto não. Adulto precisa da exposição à língua, só que só a exposição à língua não vai fazer com que ele fale. A exposição é importante também. Então, quantas pessoas você conhece que moram nos Estados Unidos? Eu conheço gente que mora lá há 10 anos, há 15 anos e não falam inglês. Vários. Se a exposição desse conta de instruir ou de fazer a pessoa falar, esse caso não existiria. Isso, na verdade, não é só por olhar, tá bom? Isso pesquisas mostram. Então, assim, adulto precisa mais do que só a exposição. Adolescente, depende do adolescente. Então, por exemplo, por que a criança precisa só da exposição e não precisa da instrução? Porque a criança, por si só, ela já vai fazendo as regras na cabeça dela, de acordo com o que ela está observando. Então, ela não tem barreiras, ela não questiona. Você falou para a criança assim, ó, pensa nos seus pequenos. Como é que chama? Cecília. Cecília, não é assim, é assado. O que ela fala? Tá bom, papai. E ela vai e faz assado, né? Eles não ficam assim, eles não batem de frente. Não, mas eles não batem de frente. Uma criança aceita a correção, uma criança aceita um adulto dizer. Adulto não. Adulto já fica questionando. Não, mas será que é assim mesmo? Então o adulto não tem essa capacidade, essa habilidade, vamos dizer, de aceitação das regras como uma criança tem. Então a criança não precisa de instrução, por quê? Porque a hora que ela está sendo exposta, ela mesma já vai decifrando as regras. Ela já percebe um padrão que toda vez que eu uso he, she, it, por exemplo, eu já tasco com um S no meio do verbo, sem ninguém ter falado. Mas não é que ela não aprendeu. Ela aprendeu, mas ela aprendeu por exposição. Não precisou ninguém chegar lá e ensinar. Por isso que não tem autodidata, quando a gente fala isso, né? Então, é que eu saio do assunto e vou voltar no assunto, tá? Só abrindo essa parte do autodidata. Pensa no violão. Eu nunca tive um professor para chamar de meu. Agora eu tenho um professor, mas que me ensinou pouco. Se eu tive 10 aulas com ele, foi muito. Ah, Ariane, então você aprendeu violão sozinha? Mas o que? É o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Não tem conhecimento que brota. O que acontece meu pai tocava violão.
Eu vi vídeos na internet que tocava violão, eu observei alguma coisa, então através da observação por alguém tocar violão, eu aprendi a tocar violão, mas o conhecimento não brotou de mim. Ele chegou até mim por observação, tá vendo? E é isso que a criança geralmente faz com o inglês. Aí então um adulto, pensa, o adulto precisa da exposição, porque sem a exposição ele também não chega a lugar nenhum. Além da exposição, Rodrigo, ele precisa da instrução. O que é instrução? Instrução é professor de inglês. Pode ser um professor, pode ser através de vídeo, pode ser do que ele quiser, mas ele precisa entender que o som de, por exemplo, bom, o som da palavra bom não é good, e sim good. Se eu não pegar uma lupa gigante e mostrar pra ele, olha só, você escutou tua vida inteira good, porque é o banco de dados que você tem de sonoros na sua cabeça. Mas não é, escuta o cara falando, é good e não good. Se não tiver um professor pra explicar isso pra ele, é muito difícil ele perceber isso por si só. Isso pode ser através de som, isso pode ser através de gramática. Se eu não chegar pra um aluno e falar assim, I have seen, não significa eu tenho visto. Às vezes vai significar eu vi, depende da frase. Ele não tem a capacidade por si só de compreender isso. Então, por isso que um adulto precisa da instrução, tá vendo? Só que só a instrução não serve para nada. Aí, o que você precisa além da instrução? Você precisa do negócio que a gente chama de prática controlada. O que é prática controlada? Então, eu expliquei lá que I have seen, que chama o famoso present perfect, que todo mundo fica de cabelo de pé do present perfect, e a grande maioria dos brasileiros usam o present perfect ou errado ou só uma parte dele. Tá, beleza. Aí você explicou pro cara lá que o present perfect é diferente do simple past por causa disso, assim, assado. Isso ele não vai fazer nada com isso aí. O que ele precisa? Ele precisa de vários exercícios com o present perfect e o simple past para internalizar aquele conhecimento. Repetição, só que olha só que coisa mais interessante. A repetição ela tem que ser feita de uma forma espaçada também. Aí a gente vai entrar na memória. Eu posso falar da memória agora ou posso falar da memória no final, porque a memória é diferente de aprendizado. Aprendizado é uma coisa, a memória é outra coisa. Eu vou falar da memória daqui a pouco, tá bom? Mas já vou falar sobre essa repetição. Aí pensa que ele vai fazer uns exercícios controlados, não precisa ser só escrito. O que é exercício controlado? Como Vamos você fala? dizer que eu vou te Traduz perguntar. isso pra mim. Tá. Vamos dizer que eu te dou uma lista de frases. Vamos dizer que eu tô fazendo um exercício controlado escrito, tá bom? Uma lista de frases e te digo, você vai completar com o simple past ou com o present perfect. Ok. Isso é exercício controlado. Beleza. Em relação àquilo que você aprendeu na parte de instrução. Beleza. Porque você tá aprendendo habilidade. Depois eu posso te dar a mesma explicação sobre outras habilidades também, tá? Mas ele não precisa ser escrito. Ele pode ser falado. Ok. Ele pode ser um exercício controlado falado. Às vezes a pessoa pensa exercício controlado, pensa só exercício de gramática. Isso eu tô falando de tudo. Isso pode ser de pronúncia, isso pode ser de vocabulário, isso pode ser de gramática. É que eu dei exemplo de gramática porque fica mais fácil da gente pensar, né? Mas pode ser de qualquer coisa. Além do exercício controlado, você precisa de um exercício espontâneo. É aí que o pessoal peca pra caramba. O que é um exercício espontâneo? O exercício espontâneo é onde você tem a possibilidade de usar aquele conteúdo, mas você não é controlado necessariamente para você usar aquele conteúdo. Então, vamos dizer que eu pergunto para você, what have you done in the past, what have you done this week? Sei lá, what have you done this week? Hoje é quarta-feira. O que você fez até agora nessa semana? Aí, então, eu tô te dando a oportunidade para você usar o simple past, as coisas Pergunta que você... aberta. Isso, e eu tô te dando a oportunidade de usar isso. Pode ser que eu tô trabalhando com você com vocabulário de hotel. Aí eu posso... Então, eu ensinei o vocabulário de hotel na instrução. Aí eu te dei uma prática controlada com palavras do vocabulário de hotel. E aí eu te pergunto assim, ok, so when you were at the hotel for the last time, what were the furnitures that you saw there? Sei lá, quando você fala no hotel na última vez, quais são as mobílias que você viu lá? Beleza, tá vendo? É a mesma coisa. Então, eu tô aberto falando para você que você pode usar. Então, se você não passar por essas fases, se você não tiver exposição, exercício controlado, exercício espontâneo, você não vai conseguir colocar aquilo na prática nunca. A quantidade de exercícios controlados, aí que vem, que você perguntou da memória, são formas diferentes que a gente tem de memorizar. Uma das questões para memorizar é voltar na memória, que é o que você falou de repetição. Só que não adianta você voltar na memória de uma forma aleatória. Pensa que é assim, ó. Você já assistiu Divertidamente? Já. Não. Ele explica muito bem essa questão de memória de curto prazo e memória de longo prazo. A gente tem 2 tipos de memória, né? Memória de curto prazo é aquilo que... Lembra do Genius? Como é que chamava aquilo em português? Eu não lembro, que você ficava... Tan, tan, tan,
Tá, tá, tá. Lembra que é uma coisa redonda sim, assim? Sim. Eu esqueci o nome daquele brinquedo em português. É Genius, eu acho que é em inglês. Aquilo trabalha com a tua memória de curto prazo. E a tua memória de curto prazo, ela é limitada. Por isso que todo mundo vai errar uma hora ou outra. É jogo da memória que a gente chama, talvez. É, mais ou menos, porque o jogo da memória... O jogo da memória, você tá lidando com 2 cartas só. Tá. Você não tá memorizando uma sequência. Sim, Exatamente. sim. Então, quando você tá memorizando uma sequência, você tem um número máximo de itens que você consegue guardar na tua memória. Capacidade de memorização ali. De curto prazo. Aham. Quando você pensa em longo, daí o que acontece? Essa memória de curto prazo, ela não fica estocada na tua cabeça. Você vai perdê-la. Vamos dizer que você está dirigindo aqui em Alphaville e aí uma moto bate no teu carro. E aí quebra teu retrovisor. E você quer anotar a placa da moto para que você quer falar para a polícia, sei lá, que você quer que o cara apague a coisa, sei lá, Fazer um qualquer BO coisa ali, assim. eu tenho que gravar. Isso. Aí o que você faz? Você está guardando essa informação na tua memória de curto prazo. A partir do momento que você entrega esse número, não precisa ser entregar para a polícia, você pode escrever num papel. A partir do momento que você se livra dele, você escreve num papel, você vai apagar ele da tua memória. Esvazia ali. Isso, por isso que é ruim estudar para a prova. Por isso Tá. que estudar para a prova não vai fazer o aluno aprender. Estudar para a prova vai fazer o aluno tirar nota na prova. Mas não tem nada a ver com aprender. Porque é o oposto que tem que ser feito. Pensa assim, ó. O cara vai ter que memorizar lá um negócio de geografia, história, sei lá, qualquer coisa. Aí ele memoriza aquele monte de nome, aí ele vai lá e entrega na prova. Sabe o que a mente dele vai fazer? Acabei. Esvaziou. Eu não preciso guardar aquela informação. Aí é o jeito errado de aprender. De novo, minhas crianças sabem disso. Eu falo, você tem que estudar para a prova para tirar nota da prova. Mas você não vai aprender estudando para a prova. Como que você vai aprender? Estudando espaçadamente. Então, vamos dizer que você vai aprender vocabulário novo. Você aprendeu vocabulário hoje? Daqui 2, 3 dias, você volta na memória de novo. Fazendo frases. O professor que é responsável por dar a forma que você vai voltar na memória. Aí, daqui 2, 3 dias, você vai de novo. Daqui 2, 3 dias, você vai de novo. Daqui 2, 3 dias, você vai de novo. Então, se você vai voltando na memória, você tem menos chances de esquecer aquele conteúdo. É como se eu tivesse 2 caixas, Uhum. uma memória de curto prazo, Isso. que eu tenho uma validade aqui curtíssima. Isso. Eu usei, apagou, zerou Isso. a caixa. Uhum. E a outra, a frequência e a repetição, eu vou tendo maior fixação aqui. É como se você transformasse esse conteúdo da memória de curto para a memória de longo. Quanto mais você voltar na sua memória de curto, mais você vai transformar ela em memória de longo. Boa. Entendeu? Então, isso é uma forma de memorizar. Eu tenho um conceito sobre isso que é legal. Ah. Eu falo o seguinte, geralmente quando me perguntam, Rodrigo, inglês é igual a bicicleta? Eu falo, não. Por quê? Por quê? Bicicleta, você aprende, você não esquece. Se você dá, sei lá, aprendi a andar de bicicleta. E geralmente a gente aprende mais ali na época da infância. Isso. E aí às vezes usa na adolescência. Quando vira adulto é só se você quiser ter uma prática do esporte. Mas é difícil. Mas tem muitos anos que eu não ando de bicicleta, talvez. Mas se eu sentar na bicicleta, 2, 3, 4 pedaladas, eu peguei o fluxo. Beleza. A minha visão sobre inglês é que não é a mesma coisa. Por quê? Apesar de eu ter a memória, eu vou travar, a minha Então, eu vou te fluência explicar. baixa. Essa percepção é uma verdade? Mais ou menos. Você vai perder a fluência. Ok. Pensa aqui de novo, fluência é uma coisa, acurácia é outra. Acurácia é você fazer certo ou você saber, a gente tem outro tipo também de conhecimento. Mas aí entra um termo muito técnico e vai ficar muito chato. Mas falando para leigo, você tem a fluência é uma coisa. E você saber fazer é outra coisa. Ok. Vamos dizer no violão ou no inglês. Então, eu sei fazer o acorde de dó, eu sei fazer o acorde de sol, eu sei fazer o acorde de ré. Isso não quer dizer necessariamente que eu tenho fluência enquanto eu tô tocando esses acordes. Para eu ter fluência, o que eu tenho que ficar? Sol, dó, ré, sol, dó, ré. Ficar juntando eles. Aí isso vai me dar fluência. Quando a gente para de estudar uma língua, a gente vai perder a fluência dela. Mesma coisa música. Então, eu não vou esquecer as Mesma notas coisa do futebol. piano. Eu fui jogador de futebol profissional, por exemplo. Ah, é? Que legal. Mas se eu pegar uma bola, eu resolvo. Cê Mas eu sabe. não faço da mesma forma que eu fazia Isso. lá atrás, porque eu tenho que treinar novamente Você perdeu para... a fluência. Exato. Você não perdeu o conhecimento, Exato, você perdeu a exato. fluência. Então, uma língua, nenhuma língua resiste ao tempo sem uso. Nenhuma. Repete. Nenhuma língua resiste ao tempo sem uso. Detalhe. Se você parar de usar a língua, não importa quão inteligente você seja, não importa qual... Você pode ser o gênio da Master Blaster da vida. Você vai perder a fluência. A tua mente é incapaz de manter a fluência naquilo que você não faz com uma certa frequência. Boa. Entendeu? É legal isso. Você já viu o curso vendendo assim, ó, inglês definitivo.
Eu tenho dó da pessoa que escuta essa propaganda. Porque não existe nada definitivo, amigo. O que tem definitivo na vida? Fala pra mim. Academia definitiva. Tá bom, você fez academia, ganhou Shape um músculo. eterno, né? É. Você entendeu? Não existe. E aí eles vendem isso pro leigo que acha que vai ficar. Então não adianta. Inglês, por isso que tem que ser legal. Por isso que tem que ser uma coisa que te dá prazer. Igual academia, igual comer direito. Por isso que você tem que ver uma razão para aquilo. Em inglês você não vai resolver. Inglês não se resolve. Inglês você aprende pro resto da vida. Então isso pode ser uma coisa ruim para quem tá escutando, mas pode ser uma hiperconsciência também. Tô colocando você no chão. Tô te colocando no Jogando o de jogo verdade. real. O jogo é verdade. Então assim, não adianta. Você parou de usar, você vai perder a fluência. Quanto mais você usar, quanto mais você estudar, melhor você vai ficar. Você quer ir no médico que só fez a faculdade e nunca mais estudou? Ou você prefere ir no médico que estava estudando semana passada? Acabou o médico. O médico disse assim, acabei de estudar medicina agora. Já tá bom. Existe isso, Rodrigo? Não. Você já acabou de estudar as coisas sobre Não. desenvolvimento humano? Eu tenho um conceito que aos 19 anos eu apliquei isso Aham. e até hoje eu faço isso, que é o conceito de 10% da minha remuneração eu reinvisto em mim. Perfeito. E vou fazer isso pra sempre. Uhum. E eu falo que 10% é o mínimo, Sim. né? O mínimo do mínimo do mínimo, porque quando a gente olha para desenvolvimento, crescimento, tudo que a gente tem de objetivo na vida, Uhum. é interessante porque a gente quer resultado de curto prazo, Isso. com pouco esforço, Uhum. para que no longo prazo a gente atinja o sonho que a gente tem. Milagre, né, a gente quer. E essa equação, ela não, Não não fecha, a conta encaixa, não né? fecha. Não encaixa. Já que a gente tá falando com empresários, a gente fez uma conta esses dias. Sabe quanto que eu já investi na minha área profissional de inglês? R$750 mil. Dentro da Ariene, cabeça, só da parte de inglês. Só na parte de estudo. Eu não tô dizendo que todo mundo tem que investir isso. Eu sou Tanto que você profissional. ensina... Exato, sou profissional da Sim, área, sim, entendeu? sim, sim. A gente fez uma conta também, não tem as quantidades de horas lá que você tem que fazer pra ficar bom em alguma coisa? Sim, Eu sim, esqueci sim. do Outliers. Sim. Eu esqueci o número de horas Eu agora. não lembro o número A de gente horas. fez as contas, eu acho que eu tinha 9.000 horas, 10 mil horas você... fica bom bom. em alguma coisa. A hora que eu fui fazer as contas de quanto eu já tinha ensinado, dava tipo, quantas vezes a mais? Eu não lembro, não sei se era 5 vezes a mais ou 10 vezes a mais. Era um absurdo. Tipo, 50 mil horas. Sei lá, é. Aí você para pra olhar e fala, nossa, mas você dá aula bem. Eu falo, graças a Deus, né? Porque se ia ter alguma coisa errada que a pessoa faz isso há Sim. tanto tempo. Sim. E outra questão da memória que é legal pra você saber é assim, uma das formas de você memorizar é isso, é você voltar na memória. Outra forma de memorizar é quando alguma coisa te impactou muito na parte emocional. Então, por exemplo, a gente lembra do dia que o Senna morreu. Não lembra? Você era vivo já quando o Foi Senna no morreu? ano que eu nasci. Nossa, você é muito novo. Eu lembro exata. As Torres Gêmeas também você não lembra? Não, eu lembro, Lembra, né? tá. Aí É que eu não lembro quando foi. Foi em 94 que o Senna que o Senna morreu morreu e as Torres Gêmeas em foi 2002. 2001, não foi? 2001. Isso. Eu lembro exatamente o que estava acontecendo quando eu cheguei em casa e assisti o ataque, né? Que a gente viu as Sim, filmagens, sim, mesma sim. coisa do Senna, ou mesma coisa Televisão outras tubo questões. ainda. Exato. É. Por que a gente lembra disso mesmo tendo acontecido há tanto tempo? Você tá vendo que a memória, ela não tá atrelada a quando aconteceu há pouco tempo. Não necessariamente. A memória de curto prazo, sim. Por isso que as pessoas confundem. Entendeu? A memória de curto prazo, ela tá atrelada ao tempo. A memória de longo prazo, não. E quando você tem alguma coisa forte emocionalmente, Rodrigo, ela já vai direto para tua memória de longo. Ela não passa pela tua memória de curto. E aí o que acontece? Você não vai esquecer jamais. E por que a música arrasa de novo? Todo mundo, hora que escuta uma música, se emociona com alguma coisa. Tanto Cê que tem músicas super antigas que a gente lembra até hoje porque lembra aquilo do bateu no cheiro. coração. É, você lembra do cheiro do que estava acontecendo quando você talvez Tipo, você escutou falou dos essa dois música? filhos. Vocês lembram como foi o nascimento? Exato. Há quanto tempo Né? aconteceu? Tem um filho de 16, a outra de 13. Então, mas eu não vou lembrar. Quando eu tinha 15 anos, eu já gostava do Adriano. Olha isso. Maluca. E aí, ele me levou flores no meu aniversário de 15 anos. Eu lembro Como se fosse agora, assim. Faz 30 anos. Eu lembro exatamente de tudo. Eu lembro do olhar dele, eu lembro onde estava a flor, eu lembro onde que eu estava na minha casa, eu lembro o barulho que estava Romântico atrás. a modo antigo, né? Exato. E tem uma história legal disso. Ela me ensinou nesse dia um acorde no piano. É a única coisa que eu sei fazer no piano. Exato. Olha só que Então engraçado. você entregou flores pra ela e ela te ensinou o piano. Ela viu o piano, eu sentei, eu falei, verdade. fazer. Ela falou, faz isso. E eu fiz,
E até hoje eu só sei fazer isso. Então, aí quando ela vai pra emoção, ela não tá atrelada à repetição. Você tá vendo? É uma coisa ou outra. Experiência Boa. marca e fixa. Exatamente, a emoção tá atrelada. Então a música arrasa de novo. A música volta na memória, com certeza, porque quando você gosta de uma música, quantas vezes você escuta a música? 1 milhão de vezes. Isso, antes a gente falava até furar o disco, mas agora você não é da época do disco, Não, né? eu Nem sou da CD. época do disco. Eu peguei. Eu teve aquele... Pequenininho, os um disquinhos pequenininho. de vinil? Não, que de era vinil colorido? não. De Ah, vinil não, eu não CD. peguei. É CD porque eu você peguei, novinho. Tá. Vinil eu não peguei, não Tinha vou mentir. vinil? Mas o CD eu peguei. Disque Então. Man, eu acho que era um negócio Ah, assim. tá, é. E aí, mesma coisa. Então, a música você volta muito na memória, você quer cantar igual o artista, você tem a parte emocional, então você tem muitos elementos ali que te ajudam a fixar. Não é à toa que a música funciona tão bem para aprendizagem de língua. É muito entendeu? legal isso. E aí, outra questão da memória, Rodrigo, é a sua atenção. Tem um monte de gente que chega no canal pra mim e fala assim: Ariane, eu tô preocupado com a minha memória porque eu não lembro o que eu fiz ontem, sei lá. Ou eu não lembro onde que eu coloquei a chave, ou toda vez eu perco meu celular. O que acontece? Outra questão da memória está atrelada à atenção. Então, se você não tiver atenção no momento que você está fazendo, é como se aquilo não fosse registrado. Entendi. Sabe? Então, se você prestar atenção no celular, a hora que você está colocando em cima da mesa, você não vai esquecer que ele está em cima da mesa. Só que o que acontece? A hora que você está colocando o celular em cima da mesa, teu filho chama, teu não sei o quê, o cachorro late, você fecha a porta. Então, tua atenção está em todos os lugares, menos ali. O ser humano não é capaz, sabe, multitarefa? Você deve saber disso também. Sei. A gente é incapaz de multitarefa. Veja, homem, ainda Menos, mais, tá? isso. Ainda... Mas tem ninguém, até mulher, a gente fala assim, a gente sempre se gaba, né, como mulher. Eu Sim, consigo fazer 10 sim. coisas ao mesmo tempo. É Mas o mentira. multitarefa, né? A gente fica trocando É muito prejudicial. E a gente fica trocando de atividade. Você não tá fazendo duas ao mesmo tempo. Tua mente tá aqui, aí ela desliga daqui, ela vem pra cá, ela desliga daqui, ela vem pra cá, e assim vai. Só que causa um estresse danado, Absurdo. um E cansaço. a tendência de burnout é muito impacto maior. mental é absurdo. Exato. Isso aí. Então, a pessoa não tem problema de memória. A questão Sim. é que ela não tava com a memória ali enquanto ela tava fazendo aquela ação. Aí ela não vai guardar daquilo de jeito nenhum, Sim. entendeu? Então não é tão simples, você tá vendo? Você tem a memória de curto, você tem... Aí mesma coisa o pessoal do inglês. Eu não memorizo palavra nova. Por que não memoriza palavra nova? Tem duas razões principais. Uma delas, quando a gente tem um vocabulário maior já, que deve ser o que isso acontece com você, a gente tem um negócio que a gente chama de fossilization, que é quando você fossiliza. Todo mundo vai fossilizar o inglês em algum momento da vida, sabia? É hora que você tem muito mais... Sabe a linha de aprendizagem? Uhum. Sabe? Que ela, no começo ela vai assim, aí ela entra Sim. num platô, né? Lembra? Então, o que acontece? Uma vez que você já tem o vocabulário necessário para se comunicar, tua mente não sabe quanta energia você tem. Tudo que ela puder economizar de energia, ela vai economizar. Mínimo esforço. O cérebro Exato, funciona assim. porque ele não sabe, é muita glicose. A gente sempre brinca, é muita glicose, não Sim, dá para ele sim, dar sim. conta. Então, o que ele faz? Uma vez que você já tem aquele vocabulário para conseguir se comunicar, ele não vê razão para gravar coisas novas. Igual, sabe phrasal verb? Sabe o que é phrasal verb? Sei. Pra quem tá em casa que não sabe o que é phrasal verb, é tipo quando a gente... É o put off, é go up, go on, walk away, tudo isso aí. E é um caos para as pessoas memorizarem. Por quê? Pensa no put off. Put off significa adiar alguma coisa. Mas pensa que eu já tenho vocabulário para isso, que é postpone, né? Pra que a minha mente vai guardar mais um vocabulário sobre a mesma coisa que já tem? Então, aí é difícil de Sim. gravar o phrasal verb. A não ser que você associe com alguma coisa, que é um outro ponto da memória também. Então, vamos dizer, lembra que a memória está ligada à atenção, ligada à repetição de memória, repetição, voltando. Instrução. A instrução é para você Não, a aprender uma memória língua. não a é. memória. Lembra que a memória é uma Sim, coisa, a sim, instrução é sim, outra sim, coisa. sim. Então, tá ligada à sua atenção, Tá. quando você coloca ali, você voltar na memória a repetição, Ok, a emoção que aconteceu alguma coisa, ok. e qual que é a quarta parte que você também não vai diretamente ligar na memória de curto prazo e já vai para longo prazo? Quando você associa com alguma coisa que já existe. Como assim? Olha só, vou te dar um exemplo. Meu pai, ele tinha o hábito, tinha o hobby de soltar aviãozinho, aeromodelo, sabe o aeromodelo? Uhum. E aí, ele guardava... Meu pai chama Eric. E ele guardava as coisas... E sótão em inglês é Eric também, só que escreve diferente, né? Tá. A-T-T-I-C, né? E aí, ele guardava as coisas do aviãozinho de controle remoto no sótão. Pronto, acabou. Eu nunca mais vou esquecer que sótão é Eric. Porque a associação foi feita. Eu peguei um conhecimento novo e grudei num conhecimento que já tinha antigo na Muito minha mais mente. fácil de fixar. Acabou. Você não vai precisar da repetição.
Você não vai precisar da emoção e você não vai precisar da atenção. Aquilo já virou automático. Exato, porque você associou, só que não dá pra associar tudo em inglês. Dá pra Sim. associar alguns sons, dá pra associar a parte gramatical de alguma coisa, dá pra associar vocabulário. Por isso que são várias questões, entendeu? Pra que você consiga, de fato, usar a língua a hora que você for falar. E aí as pessoas pensam na conversação. Aí o que geralmente as pessoas fazem? Para aprender inglês você precisa de conversação. É óbvio que você precisa de conversação, que é a peça fundamental do quebra-cabeça que eu estava te falando da prática espontânea. Lembra que tem a prática contra... Sim. Prática espontânea é a conversação. Pra gente colocar em nomes convencionais, vamos dizer assim. Rodrigo, se a sua conversação não for baseada no mesmo conteúdo que você estudou na instrução, não adianta nada. Só vai te ajudar você a ter mais fluência, mas não vai ajudar você a reter vocabulário, não vai ajudar você a reter gramática, não vai ajudar você nada. Então, por isso que não adianta você fazer aula de conversação. Não é que não adianta. Vai ajudar, mas Até é igual um você ir limite. é igual você ir na academia, querer ganhar músculo, mas não comer proteína. Sim. Vai ganhar músculo? Até vai, mas vai demorar o dobro pra você Sim, ganhar sim. músculo. E acontece a mesma coisa. Então, tudo isso que eu te falei, ele tem que estar atrelado. A instrução tem que estar atrelada à parte de prática, que tem que estar atrelada à parte de repetição, porque senão você não vai memorizar, que tem que estar atrelada à parte de conversação. Porque senão você também não vai conseguir usar na prática espontânea, ou seja, a hora que você tiver realmente que falar com alguém. Então, um curso bom para você que está em casa tem que ser um curso onde tudo isso aqui esteja ligado. Não adianta um curso que você vai fazer, mas a gente tem conversação semanal, todo mundo junto de tudo. Mas isso vende. É interessante porque Entendeu? vende pro público, que eu quero falar Mas assim. tá errado. As pessoas Uhum. do lado que querem se desenvolver no inglês, e são algumas perguntas que eu tenho aqui que você foi falando, eu fui anotando. Poxa, se eu estivesse em casa ouvindo, que pergunta eu queria fazer para ela? Boa. E aí, algumas coisas aqui são importantes, mas vende porque as pessoas acham que participar da conversação é o que ela precisa para o resultado que ela deseja. E o que você está trazendo não é. Porque isso vai ajudar, óbvio, mas não vai trazer a base sólida para a construção ideal que ela precisa. É mais ou menos isso. E aí o que acontece se você tiver insegurança naquilo que você está falando, você não vai conseguir fluência nunca. Lembra Sim. que quanto mais você tiver que processar, menos fluência você tem. Sim. Em tudo na tua vida. Se eu estiver tocando, o que acontece quando eu tô apresentando os vídeos lá de inglês com música? Eu tenho que tocar, lembrar, eu tenho um papel na minha frente, old school ainda, então eu escrevo a letra e os acordes tudo certinho. Tá. Então eu tenho que saber os acordes de uma forma fluida, enquanto eu tô tocando, saber a letra, óbvio, né? Por quê? Porque se eu tiver essas duas coisas aqui no automático, eu tenho atenção disponível suficiente para conseguir cantar afinado. Entendeu? Ok. Se eu tiver que lidar com essas três coisas ao mesmo Pratinho tempo... vai cair. Caiu. Então, eu tenho que deixar duas automáticas para que eu consiga fazer três coisas juntas. Só consegue fazer mais coisas juntas quem tá com as outras coisas automáticas. Sempre você vai ter que estar atenção em uma. Ok. Entendeu? Porque você consegue dirigir, escutar rádio e fazer não sei o quê. Porque dirigir tá automático, escutar rádio tá automático, mas se você tiver que falar com alguém no telefone, talvez, você vai perder a atenção na estrada. Por isso que a questão do telefone não é ter que segurar. Você já percebeu isso? É o mental ali. É proibido falar no telefone enquanto você está dirigindo. Não é proibido segurar o aparelho telefônico. É proibido falar ao telefone. O problema não está na tua mão. O problema está na tua capacidade mental de atenção. Então o cara já sabe que se diminuir tua atenção para a pista, porque tua atenção está no telefone, você vai dirigir pior, porque você não vai ter fluência naquilo que você está fazendo. Tá. Entendeu? Algumas perguntas aqui. Vai. Primeiro, Ah, quanto tempo eu preciso para sair do zero até uma fluência no inglês? ótima pergunta. Vai muito depender de que forma que você fizer isso. Se você fizer da forma errada, por exemplo, se você não fizer isso que eu acabei de falar pra você... Vamos fazer o seguinte, forma convencional, curso de inglês, isso daqui, e uma forma com experiência como você está trazendo. Tá. Curso de inglês. Vai ser muito... Eu não vou desanimar a pessoa, mas vai ser muito difícil a pessoa ficar fluente de fato em menos de que 5 anos. Posso fazer uma provocação? Pode.
Quantas pessoas tu conhece que fizeram curso de inglês tradicional e que elas E se não tornaram fluentes? É isso aí. Você tá olhando para uma que fez isso e não teve a fluência fazendo isso. Exato. Mas a grande maioria, por que que eu vim pra cá? Agora, eu só tô entendendo hoje. Exato. Mas Só por é que tu muita demorou pra me sacanagem. explicar isso? Então, é muita sacanagem, porque a gente não tinha se falado antes, né? Olha só, Rodrigo, eu estudei inglês dos 9 aos 15, pessoa. Eu fui pra Disney, porque meu sonho era ir pra Disney. Eu tinha terminado todos os livros de uma escola. Eu não tô metendo pau na escola, porque é tudo mais ou menos a mesma coisa, tá bom? É tudo mais ou menos o mesmo Sim, método sim, ali sim. que vai te ensinar. Eu cheguei com 15 anos na Disney, e assim, na minha cabeça eu estava extremamente preparada. Eu já tinha sido convidada para dar aula nessa escola, foi meu primeiro emprego. Então, aí eu falei assim, bom, eu devo ser muito boa de inglês. Porque se a escola me convidou para dar aula, eles não iam convidar uma pessoa para dar aula se ela fosse ruim de inglês. Beleza, cheguei lá super confiante. Eu entrei no elevador, primeira experiência que eu tive no inglês. Entrou um moço junto comigo no elevador, eu 15 anos. Aí o moço falou pra mim assim, ó, do you speak English? Eu pensei, baby, você não tá entendendo, eu sou professora de inglês, eu faço inglês desde os 9, é óbvio, né? E eu respondi pra ele, yes. E aí, Rodrigo, ele começou a falar comigo. A primeira coisa que ele falou, eu falei assim, acho que esse cara não é americano. E aí ele falava a segunda coisa, eu não entendi. O primeiro eu falava, primeiro eu comecei, sorry, could you repeat that, please? Mas não, né, com coisa mais. Sim. E aí ele falava e eu não entendia nada. Zerozinho de rosca-bola. E foi uma sequência de yes, yes, no, yes, yes, no. Até que eu falava yes, aí ele falava yes, eu falava no, no. Mas eu só sabia que estava errado porque ele estava surpreso ali. que era yes, Sim. entendeu? Então, isso me trouxe uma consciência, assim, eu falei assim, gente, tem alguma coisa de errado comigo? E aí eu me senti muito mal. Porque eu pensava, minha mãe gastou a vida dela, dos 9 até os 15 anos, para eu estudar assim inglês. Comigo foi assim também. Pagou o que ela não tinha pra eu estar nessa viagem. Chegava nos brinquedos, eu não entendia nada. Eu ia na fila, eu não entendia nada. Eu tentava ver o que as pessoas estavam falando, eu não entendia nada. E eu tava na melhor idade, porque tem essa questão também. Dos 9 aos 15, tua mente tá preparada só pra aprendizado, né? A gente tem isso, gigante. É lógico que o adulto vai aprender, é lógico que o idoso vai aprender. É inquestionável isso aí. Todo mundo vai aprender se for feito da forma correta. Tanto é que eu tava na melhor faixa etária e não aprendi. Né? E aí, a hora que eu cheguei depois daquilo, eu falei, gente, tem alguma coisa muito errada comigo, eu devo ser muito burra. Juro por Deus do céu. E aí, imagina se eu tivesse acreditado nessa verdade. Minha vida teria sido totalmente diferente do que Tinha foi. travado ali, né? Aí eu falei assim, aí eu fui fazer faculdade na Ibero, aqui em São Paulo, era uma escola bem grande e boa de tradução e interpretação, e aí eu tive aula de pronúncia com a Cleide, que era uma querida. E aí, a hora que eu fui ter aula de pronúncia, que eu comecei a perceber essa questão do connected speech. Por quê? Porque minha gramática era top. Fui convidada Mas pra dar aula. aprendia tudo separadozinho aqui. E, tipo, eu nem sabia que os sons mudavam. Eu não sabia que, sei lá, kiss her ia virar kisser. Na minha cabeça, kisser era uma coisa, kiss her era outra. Call them não era call him na minha cabeça. Era outra coisa, você entendeu? Então, isso fez com que eu não entendesse nada do que estava acontecendo comigo. E como eu não entendia o que chegava, como que eu ia me comunicar? Eu não tinha comunicação. Eu tinha frases, mas eu não tinha comunicação. Você tá entendendo a diferença de frase e comunicação? Sim. E aí, na faculdade, eu comecei a entender que tinha essa questão de pronúncia. Eu sempre fui ligada à música desde pequena. Eu faço piano desde que eu nasci, praticamente. De uns 7 anos, acho, quando eu entrei no piano. Minha formação é piano. E o violão surgiu só por causa da internet. Surgiu por causa da... Eu entrei todo mundo estava na pandemia. E aí eu comecei a ajudar o pessoal que estava fazendo aula de inglês, né, em casa, porque meus filhos estavam estudando numa escola municipal. E aí eu vi a dificuldade dos professores. Tentando mostrar, tipo, pegando o celular, mostrando a apostila, assim. Eu falei, eu acho que eu consigo fazer alguma coisa melhor que isso para ajudar os professores e os alunos que estão em casa. E aí comecei a gravar vídeo, explicando umas apostilas lá da Escola do Estado que dava, porque eu falei, eu queria ajudar o pessoal do Estado. Sim. E aí, só que era muito chato, porque era só gramática e era muito chato. Eu não conseguia assistir os próprios vídeos que eu postava. Imagina o povo. E aí eu tive a ideia do inglês com música, só que eu não tocava violão. E eu sabia que não dava pra eu fazer no piano, porque como é que eu ia filmar um negócio daquele no piano? Ia dar tudo errado, não tinha ângulo, não tinha nada. Eu falei assim, quer saber? Mesmo eu tocando mal violão, eu vou no violão. Peguei o violão e comecei. Depois você olha lá os primeiros vídeos do canal. E estão lá, até hoje. Por que eles estão lá até hoje?
Porque eu quero que o aluno perceba que se você praticar alguma coisa durante bastante tempo, você vai melhorar. Se você praticar da forma certa. É lógico, né? Senão também não vai adiantar. Então, tem uma grande diferença dos primeiros vídeos pra agora, de canto, de tudo, assim, sabe? Eu esqueci porque eu tava falando Você falou disso, porque eu ia 6 me perder. anos através desse modelo mais convencional. Isso. Através dessa experiência. Olha, eu diria, por exemplo, eu tive a escola física também, né? Então, a escola física, os alunos estavam lá comigo 1 ano e meio, 2 anos, eles já tinham um resultado espetacular. Agora, a mesma coisa. É impressionante a velocidade que os alunos aprendem. É impressionante. Beleza. Eu diria, isso que eu tô te falando também. Depende, Rodrigo, do tempo que a pessoa tá se dedicando para isso. Isso é importante. Eu tô com um caso de mentoria individual. Ele mora na Flórida e ele me procurou. Ele tá fazendo a mentoria comigo, então ele tem aula de terça e quinta com o grupo, certo? E aí, o que ele fez? Ele falou, Ariane, eu quero comprar mais individual, segunda, quarta e sexta. Então, ele tá fazendo aula segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E no sábado e domingo ele faz inglês com música. Intensidade distorce o tempo. Com certeza absoluta. Então, você tá vendo? Só que, olha, para pra pensar agora. Agora eu vou bugar a cabeça de todo mundo que tá em casa, inclusive a sua. O que significa estudar inglês por 2 anos? Quanto tempo é 2 anos? 2 anos vai dar, nisso daí, 5, 20, 20... Pra esse cara. 12, 200... Pra esse cara, né? Pra esse cara. A conta é pra esse cara. Pra esse cara. Vai dar 5, 20. 20 vezes 12, 240. Ai, como é bom estar 240 perto de alguém que sabe matemática assim, gente. vezes dois. Onde eu chego lá. 480 horas. Marca, 480 horas. Então, se ele estudar inglês de segunda a sexta, ele vai estudar 480 horas? É Em isso? 2 anos. Em 2 anos. Marca um cara agora que estuda inglês 1 vez por semana. Não, mas aí ele estuda sábado e domingo inglês com música. Ele estuda sábado e domingo também. É? 65 É. por ano. Então dá 720 800. horas. Não. Quanto? 730. 730 horas. Então, pensa que um cara que estuda todo dia, ele vai estudar 730 horas, Ok. tá bom? Guarda essa conta primeiro. Agora, pensa um cara que estuda 1 vez por semana. uma vez por semana são 24 horas. Se você, Porque são 12... Não, uma vez por semana... uma vez por 4, semana por ano vai dar 48, 52. Não tem 52 40 semanas? 52, vamos colocar assim. Vai dar 2 104. anos, 104 horas. Então, 104 horas para 750 horas. Você tá vendo que falar que o cara estuda 2 7 anos vezes mais rápido. não significa nada. Porque muitas vezes o cara chega e fala assim, mas já faz 2 anos que eu tô estudando inglês. Quanto você estuda de inglês? No máximo 2 horas por semana. 2 horas por semana não é nada. Você tem 24 horas por dia. Para pra pensar agora. Você tem 24 horas por dia, 16 horas você dorme, certo? Uhum, Certo? 8 horas você dorme, você sobra 16 horas acordado. ok. Aí, pensa que 16 vezes 7, pra você ver quantas horas úteis você tem na semana. Eu tô te abusando da matemática, né? Mas você mostrou que você é bom de matemática, por isso que eu tô perguntando. Então, ele tem 16 horas por dia. 16 vezes 7. 15 vezes 6, 90. Mais... Eu já fiz essa conta, mas não lembro. Dá o número certinho. 112. 112 horas. Então, você tem 112 horas úteis na semana. Vamos dizer que você estuda inglês 2 horas dessas 112 horas. Isso dá menos do que 1%, não dá? Dá. Você acha que você consegue ficar bom usando menos do que 1% do seu tempo em qualquer coisa que você for fazer? A resposta óbvia é não, mas no tempo a resposta é sim. Sim, porque você vai juntando, A resposta óbvia é não, vai demorar. mas no tempo a resposta é sim. Exato, mas vai demorar. Tipo, se eu parar pra analisar 1% só, 1% só. Não dá. Só que, sim, o que vai juntar? Se você for juntando esse A constância 1%, disso. exatamente, A aí é a constância. constância. Só que vai demorar muito, você concorda comigo? Exato. Então, se o cara estudar inglês 2 horas, nós estamos falando com o empresário. De novo, nós não estamos falando pro cara que quer saber malemar inglês, nós estamos falando do inglês sério. A gente está falando que o cara tem que resolver a vida dele de inglês em 2 anos. Se ele estudar 2 horas por semana, Rodrigo, não vai adiantar. Vai melhorar o inglês dele? Vai. Mas é muito pouco perto do que ele pode chegar. É habilidade, quanto mais você fizer, melhor você vai ficar. Não adianta. Eu sei que é desanimador isso aí. Eu sei, eu tô vendo tua cara. Não é Mas- questão de ser desanimador. Não é questão de ser desanimador. O que eu tô pensando aqui, e a minha reação é do tipo assim, as pessoas precisam entender que não tem a colheita sem o plantio. Isso, amigo. Que não tem, eu chamo assim, eu falo Não tem muito milagre, sobre não tem crescimento shortcut. profissional, tá? Isso. E eu falo que existem 2 tipos de promoção no trabalho. A pré-paga e a pós-paga, Boa, adorei isso aí. ok? Aham. Todo mundo quer a pós-paga, ou É isso seja, aí. deixa eu assumir a cadeira e eu vou me desenvolver. Já era. Não funciona assim. Não vai.
tem que ser pré-pago, ou seja, primeiro você tem que ter para depois você receber. É. E essa consciência é lógica. Uhum, Essa consciência é lógica. uhum, Mas tem pouca gente disponível. Ontem eu estava gravando aqui o episódio com a presidente da Campari, a Amanda, e ela falou algo que me marcou. Que ela falou o seguinte, a gente tem ambição, uhum. mas poucas vezes a gente vai ter a preparação. Boa, Entendeu? boa. E aí é o ponto aqui que eu quero chegar. Porque no meu caso, eu estou trazendo o meu caso. Tá. Eu queria assumir uma posição executiva Aham. numa multinacional. Aham. Essa multinacional era a AstraZeneca, Uhum. certo? Era uma empresa sueca e inglesa. Uhum. E teve a fusão da Astra com a Zeneca. Tá. Beleza? Ok. Não era uma opção não ter inglês. Uhum. E aí o ponto que eu falei aqui, a conversa com o meu chefe, né? Hum. Inaldo. Esse cara mudou minha vida. Ele virou pra mim e falou o seguinte. Invista 1 hora do seu dia por dia pra fazer isso. Bateu. Presta atenção, presta atenção, presta atenção. Invista 1 hora do seu dia pra isso. Use isso no horário do trabalho. Boa. E quando você estiver pronto, a oportunidade vai aparecer. Até Perfeito. você estar pronto, pode ficar tranquilo. Nem se preocupe. Uhum. A tua oportunidade ela não vai chegar. Perfeito. E isso Perfeito. me ajudou Me muito. arrepia você falar. É exatamente isso. Não adianta. Porque assim, ó, tem o inglês de brincadeira, tem o inglês cursinho de inglês. Que você vai demorar a vida, você vai fazer 5 anos. Que é o você não inglês vai aprender. intermediário que todo mundo coloca Mas no não currículo. é nem intermediário. Não, mas quando a porque- pessoa faz isso, ela É. já coloca no currículo Isso. inglês intermediário, Só entendeu? que vamos pensar, o que seria um inglês intermediário se a gente parar pra pensar? Inglês intermediário seria você conseguir se comunicar presente, passado, futuro, vamos parar pra pensar, né? Mínimo, presente, passado, futuro, sem confundir wasn't com didn't, Ok. sem confundir doesn't com isn't, Ok. belezinha, fofura, né? Então, isso, vamos pensar assim, da parte gramatical, você conseguir entender quando o nativo tá perguntando pra você, você conseguir se comunicar o básico. Você não vai conseguir Posso dar palestra. trazer um exemplo? Pode. É você entrar numa reunião em inglês. É isso? Ou isso você já considera fluência? Só que vamos parar pra pensar uma coisa. Aconteceu isso muito com a gente. A gente foi morar nos Estados Unidos quando eu tinha... Foi em 2003. Eu já tinha o inglês aí, porque daí eu fui arrumando. Daí o que aconteceu? Daí lembra que eu fui pra 15 anos, cheguei lá, foi uma Travou. decepção total. Aí fui fazer faculdade, daí comecei a dar aula de inglês. Daí comecei a pesquisar sobre aprendizagem e ensino já nessa época. Tá. Quando ninguém se falava muito ainda disso na minha faixa etária. Ninguém estava preocupado. Eu estava muito preocupada, Rodrigo, de ser professora e ensinar o melhor para... Eu tinha muita responsabilidade. Eu me colocava muito responsabilidade como professora. Eu falava, eu não posso ser professora e ensinar errado. Eu não posso ser professora e fazer com as pessoas que estão ouvindo a mesma coisa que os professores lá fizeram comigo. Então, eu tinha essa responsabilidade muito forte em cima de mim. Ok. Então, eu fui me desenvolvendo profissionalmente. A faculdade não pedia isso, a escola que eu dava aula de inglês não pedia isso, eu pedia isso pra mim. Isso foi uma grande chave também. Mas eu não entendia muito bem. Eu fui entender tudo isso só no mestrado. Aí, depois que aconteceu em 2006, 2007. E aí a gente foi para os Estados Unidos em 2003. A hora que chegou nos Estados Unidos, a gente vendia granito, sabe, chapa de granito? Uhum. Foi uma das aventuras, mais aventuras que a gente fez na nossa vida, assim. A família do Adriano tinha uma empresa de granito aqui e a gente queria abrir uma frente lá nos Estados Unidos, porque a gente foi na lua de mel. Percebemos que era um mercado gigante. A gente estava lá passeando, mas quando é empresário, você nunca só passeia, A né? visão, Você tudo. passeia e analisa o tempo todo. É. Esse final de semana eu fui no show do Bruno Mars. Mesma coisa. Você tá lá no camarote, mas você tá analisando o que o camarote tá não sei o quê, o que tá faltando não sei da quanta, como que você pode ajudar assim, assado, né? E aí a gente foi, vimos uma baita oportunidade e mudamos pra lá. Quando a gente mudou pra lá, o Adriano não tinha inglês. E eu só tinha inglês. Mas eu não sabia nada de pedra. Porque eu nunca tinha trabalhado de pedra. Uns 10 anos desse jeito. Isso. De curso. O Adriano foi aquele Tá. que estudou a vida inteira de inglês e nunca aprendeu o inglês dessa escola, nas escolas tradicionais, Ok. aí vamos dizer assim. E aí, Rodrigo, a hora que chegou lá e as pessoas vinham falar comigo, o Adriano me ensinava a parte da pedra A parte técnica e tu ensinava o idioma. e eu não ensinava, eu só falava com a pessoa. Eu era tipo o filtro entre o Adriano e Tá. a pessoa. As pessoas achavam que quem sabia de pedra era eu. Então, a hora que o Adriano ia falar, tipo, as pessoas falavam, eu não quero saber de você não, quero saber o que ela tem pra falar. Mas eu não sabia nada de pedra, eu só sabia o inglês. Entendi. Mas o inglês fazia com que a pessoa achasse que eu sabia de pedra. Por quê? Porque o inglês era bom. E aí que volta aquilo que eu ia falar pra você. Um inglês médio resolve pra negócio?
resolve. Mas se você tiver um inglês bom, você vai ser muito mais respeitado. É igual português. Se você tá falando português com uma pessoa, a pessoa pode ser um gênio, mas se ela falar, nós fumo ontem, ela pode ser o crânio. Perdeu muita Você para de credibilidade. escutar. É. Você entendeu? É o poder da comunicação. Pra negócio. Se o cara tá indo lá pra inglês pra comprar, pra passear, vai pra Disney, Resolve. não precisa nem do inglês. Vai pra Flórida, não precisa nem aprender inglês. A verdade é essa também. Hoje eu tô falando muita coisa que não devia, né? Mas, Não, tipo, mas o cara tem vai que ser pra sincera. Flórida, não precisa se preocupar com inglês. A não ser que você vai trabalhar na Flórida com um americano ou alguma Sim. coisa assim, que é o caso desse cara que eu te falei. Sim. Ó, a gente tá fazendo inglês, Rodrigo, faz umas 3 semanas, eu acho. Eu comecei a mentoria com ele faz 2 meses e agora a gente intensificou. Você não acredita. Eu tô gravando a evolução dele. O antes e depois. Pra que as pessoas entendam o que aconteceu com ele. Mas ele é a minha tempestade perfeita. Por que ele é a minha tempestade perfeita? Porque ele tem a motivação pra aprender. Ele sabe que se ele não tiver inglês, ele vai ter que voltar pro Brasil. Então ele tá com A necessidade. garra. Ele tá com a exposição lá, porque eu faço ele se expor o tempo todo. Eu falo, você vai no mercado, você vai puxar papo sobre isso com fulano assim, assim, assado. Por quê? Porque daí eu pego a exposição, tem isso da exposição também. Não adianta ser qualquer exposição. A exposição tem um negócio que chama I+1. E a quantidade de conhecimento que você já tem, mais 1 é onde você consegue chegar. Então, se a exposição for de alguma coisa muito além daquilo que você sabe, você não consegue se beneficiar. Sim. Pensa que não tem conteúdo difícil. Você já parou pra pensar que não tem nada que é difícil? O que tem é que aquilo que estão tentando te explicar tá muito longe do que teu aquilo que conhecimento você atual. sabe. Sim. Então, isso é legal também para quem tá ouvindo. Porque se você for de passo a passo, é humanamente impossível o cara não aprender. Nossa mente não consegue não aprender se você for passo a passo. O que acontece é que o cara não tem a base, aí ele vai pra faculdade. Aí ele vai pra faculdade, ele vai entender a aula do cara aqui. Sim. Por quê? Porque tem um gap entre aquilo que ele sabe e aquilo que ele tá tentando aprender. Então, quando você tá tentando aprender alguma coisa que tá difícil, o problema não tá aqui. O problema tá aqui. No gap. Isso, sempre o problema é no gap. Então, por isso da exposição. Se você estiver sendo exposto a um, sei lá, jornal falando sobre economia, você não vai se beneficiar dessa exposição. A exposição tem que estar de acordo com o teu nível. E tem exposição hoje para todo Serve lado. pra tudo na vida, né? E serve para tudo. Você tá vendo? É muito óbvio. É a mesma coisa, vamos simplificar pra galera entender muito. Você Aham. vai na academia, você consegue pegar o peso máximo? Exato, Não consegue. exato. Você tem que ir gradativamente nisso, Exato. né? Então é óbvio. E shapeado também. Se você vai só fazer musculação, você vai shapear? Se você não comer proteína, não. Se você não tiver uma dieta certa, não. Se você não tomar a quantidade de água, não. Se você não fizer o treino certo, não. Você tá vendo? Como é que eu fico com um corpo bom? Só na academia? Só Não. fazendo musculação? Não, é uma série de coisas. E aprendizado é a mesma coisa. Por isso que não tem milagre. Aí as pessoas falam, mas eu vou aprender inglês só com música? Amigo, você não vai aprender inglês só com nada. Mas a música te ensinando o connected speech é uma peça fundamental no teu quebra-cabeça. Você Sim. pode fazer quando você estiver começando a fazer inglês, você pode fazer quando você já for fera de inglês, mas você precisa dessa chave. Você vai aprender inglês só com conversação? Não. Mas é importante? Essencial. Sim. Só com exposição? Não. Mas é importante? Essencial. Instrução? Mesma coisa. Controlada? Mesma coisa. Então é um monte de coisas que você precisa. E olha, de novo, ajudando o pessoal que está em casa. Presta atenção nisso, hora que você for se matricular num curso de inglês. Entendeu? Porque senão você vai ser enrolado de novo. Eu tô fazendo uma... como é que se diz aquele quando você ajuda a sociedade aqui? Um serviço social. Sim. Mas Entendeu? é importante isso. Olha, não seja enganado. Veja se tem esses passos. Se não tiver, amigo, não tem nada. Eu sempre falo pra eles, não tem nada de errado com você. Muita gente pensa, como eu pensei. Falei, tem alguma coisa errada comigo. Não tem. Muito provavelmente é a metodologia que foi usada que não facilitou o processo de aprendizagem do aluno. Eu imagino entendeu? o seguinte, não é que não funciona, mas é porque é um caminho mais demorado e existe caminhos bem melhores e mais rápidos para atingir o mesmo objetivo. Eu considero muito isso. Por exemplo, no meu caso, eu falo muito que o profissional ele pode investir no pós, ele pode investir no MBA, mas ele não aprende a ser promovido fazendo isso lá. Isso, é verdade. Ele não aprende a se destacar como líder numa pós ou no MBA, ele não aprende a se destacar numa reunião, ele não aprende a alinhar a expectativa com o chefe, ele não consegue ter um plano de crescimento profissional, porque não é aquilo que ele aprende, mas é o objetivo que ele tem fazendo aquilo, entendeu? Então, não conecta o objetivo versus
o modelo de ensino e aprendizado para aquilo que ele acredita que é. Eu acho que esse nível de consciência você está trazendo também para o inglês. Senão bate-bola rápido. Fica uma peneira furada. É uma expectativa irreal com a entrega que ele recebe. O cara tá botando uma energia e não adianta só estudar. Você tem que estudar da forma correta, senão não vai adiantar nada. Aqui, eu coloquei Jogo algumas rápido, coisas vai. de jogo rápido. Quantas palavras você precisa para ter confiança em falar inglês? Isso aí é uma questão também. Tem aquelas questões lá de 5.000 palavras, 2.000 palavras. Eu não lembro a conta certinha, mas se você der um Google, vai ter um monte Esse é o lá. próximo de Tem 2.000 palavras é um básico, acho que 5.000 palavras é um intermediário e de 7.000 palavras pra cima você já é considerado um avançado. Mas lembra que a palavra não vai fazer você falar inglês. Se não bastava você pegar o dicionário e decorar o dicionário, que tava todo mundo fluente. Verdade. Entendeu? Bom ponto isso. Bom ponto. Quanto tempo para você ter fluência? Depende daquilo que eu te expliquei. Então, depende quanto você precisa dessa sequência primeiro de tudo. Se não for alinhado, você não vai conseguir ter fluência. Nunca. Independente de você pode dar 15 anos de inglês. Se você não tiver todos esses passos que eu te falei, vai ser muito difícil de chegar na fluência. Então, eu não mais tô do puxando. que o tempo, são as ferramentas que você utiliza. Com certeza absoluta. Ok, Com certeza bacana. absoluta. Eu diria que se você estudar, por exemplo, vamos dizer, você vai estudar 2 anos sério, entendeu, Rodrigo? Sério, porque a gente tá falando de novo, estamos falando com um empresário, tá? Em 2 anos você resolve seu problema de inglês da vida. Tá, beleza. Tem a fluência lá, por exemplo, numa... Esse é legal também. Por exemplo, eu treinei um professor de jiu-jitsu, que ele ia mudar para os Estados Unidos, e ele precisava ter fluência no tatame. Foi maravilhoso. Então, enquanto ele estava no tatame, ele arrasava de um nível, assim, fabuloso. Porque a gente tinha pouco tempo e eu precisava Um sprint ali pra ele. a gente tinha pouco tempo para eu prepará-lo e ele precisava ter o inglês do tatame porque era o local de trabalho dele, que é o que eu tava falando para você. Quanto melhor ter o inglês no seu local de trabalho, mais respeitado você vai ser. Então, eu falava, Total. você não pode falar... as questões do tatame você não pode falar errado, porque senão você vai perder a credibilidade. Nossa, eu treinei ele muito rápido, sei lá, acho que 3 meses, 4 meses, no máximo, ele tava super fluente no tatame. Aí ele ligou pra mim um dia e ele falou assim, Ariane, tá acontecendo alguma coisa errada. Eu falei, por quê? Porque as pessoas acham que eu sou fluente em tudo. Então, chegam os pais pra falar comigo, eu falei, mas calma, né? A gente se preparou pra isso, porque a gente tinha o tempo ali. E ele fazia aula 2 vezes por semana. Então, 2 vezes por semana, em 4 meses, ele tava fluente em cima do tatame, entendeu? A minha experiência é que quando eu tive essa conversa com o meu chefe, eu falei, eu preciso fazer 2 coisas. Eu não tinha esse conhecimento que você tá me passando agora. Né? Tá, Então eu falei, primeiro, eu já testei cursinho, poxa, não rolou. não faz. Não rolou. funciona. Então eu vou falar com o professor particular. Certo? Então eu decidi fazer aula com o professor Boa. particular todos os dias, Boa. de segunda a sexta-feira. Boa. Eu fiz isso 3 meses. Tá. Óbvio, eu já tinha uma base. Eu fiz Tá. cursinho, mas eu tinha uma base. Tá, você Não deu é que uma não servia polida. pra nada, né? Tá. Mas tinha uma base. Aham. Fiz 3 meses. Aham. Confiança aumentou Legal. super. Legal. Super. Legal. E eu, agora, pra analisar, Ah, um professor, ele trazia música pra mim. legal. Um dos professores, ele trazia música. Tá. O outro professor que eu fiz, ele não trazia música, mas ele tinha uma experiência muito leve à aula. Era muito leve a aula. Ótimo. Tem que ser. Muito leve, muito que leve. ser. Então, assim, Aham. eu passava a aula rindo muito Tá. e era muito divertido. Legal. Entendeu? Aham. Então, beleza. Aí depois eu fui pro intercâmbio. Eu fiz 1 mês de intercâmbio. Tá. Só que eu tinha 6 horas Boa. de Outra aula por disposição. dia. 6 Perfeito. horas de aula por dia. Na minha sala, a única regra que eu pedi, que eu fui com a minha esposa, foi salas separadas e nenhum brasileiro. Perfeito. Então isso também potencializou super. Com certeza. Então eu fiz esse sprint aqui de 4, 5 meses Aham. e... Mas você viu o que você fez? Você distorceu o tempo. Sim. Imagina se você tivesse feito 2 horas por semana disso que você acabou de me contar. Demoraria muito mais. É isso que eu tô te falando. Muito mais. E aí tem essa questão também, né? Você foi e você se expôs ao inglês. Tem muita gente que vai... Eu conheço inúmeros casos de pessoas que vão pra Irlanda. Nada contra a Irlanda, tá tudo Mas bem. é cheio de brasileiro. Mas a você não casa é vai- cheia de brasileiro. Se você conseguir falar inglês lá na Irlanda, A regra você com a vai minha esposa suar. só tinha uma coisa que me ajudou. Eu falei o seguinte, como é que eu faço? O meu intercâmbio foi pra Nova York. Tá. Aí eu falei, como é que eu faço a minha esposa gastar menos? Porque senão ela vai querer me convencer de muita coisa. Aí eu falei, tudo em inglês, tá? Ai, que Então, boa. assim, saiu da aula, Tá. continua em inglês. Perfeito, Rodrigo. Então a gente Perfeito. andava saía da aula, andava pelas ruas de Nova York, Perfeito. enfim, só em inglês. Perfeito. Olha lá, Só você fez tudo em certo. inglês. Tá vendo? Sem saber, você Então, fez tudo certo. Agora eu tô sabendo, né? Antes eu não Sim. sabia. Mas você vê, você teve a instrução, Sim, você sim, teve sim. a exposição, você teve a quantidade de horas, você teve tudo. Então Você isso tudo. me ajudou muito. Com certeza. E coincidentemente, Ah. essa conversa com o meu chefe foi, sei lá, setembro. Aham.
outubro, novembro e dezembro Ah. eu fiz essas aulas. Tá. Eu fui no final, dia 25 de dezembro, eu fui pra Nova York. Ah, Eu passei 30 dias. legal. Dia 10 ou foi 14 de fevereiro eu recebi a ligação da minha chefe. Legal. Da minha nova chefe, né? Tá. Tipo assim, ó, tá podendo falar? Tô. A partir Tá. de agora é só Só inglês. inglês. Eu tava em Salvador, eu lembro como se fosse agora. Eu tava no hotel em Tá. Salvador. Por que você lembra agora? Você sabe? A experiência marcou. Emoção. Tipo assim, Exato. marcou. Eu tava em Salvador, no quarto do hotel, olhando pro computador. E ela falou, tá podendo falar? Eu disse, tô. Aí ela falou, beleza, a partir de agora é só inglês. Aí, Aham. olha as perguntas que ela me fez. Ah, Que é legal eu chegar nesse ponto. Ela Aham. falou, beleza. Me fala como é a tua rotina de trabalho. Só em Boa, inglês, tá? Tô falando assim boa. pra galera que porque daí ela já vai conseguir ver quais são os tempos verbais que você usa, o que você usa de conexão. eu não posso treinar. Como é que eu vou treinar pra falar minha rotina? Exato. Ela disse, me fala Exato. sobre a tua rotina. Beleza. Me fala sobre a tua equipe agora. Boa. Aí, beleza. Teus maiores Checou o desafios. vocabulário, checou tudo. Ó, teus maiores desafios hoje. Aham. Ok. Quais são os planos de ações que você tem aplicado? Uhum. Perfeito. A vaga é tua. Foi Que assim. top, Ela fez essas 4, 5 Rodrigo. perguntas. Que legal. Quando ela terminou, ela disse, a vaga é sua. Que legal, muito bom. E assim, foi algo que eu tô Aham. explicando porque eu quero trazer a visão pra quem tá Aham. acompanhando a gente, falando o Aham. seguinte, tem que ter essa visão de pré-pago. Com certeza. O inglês, É ele pré-pago. não vai chegar quando você estiver na cadeira. É isso aí. E não adianta você chegar e falar o seguinte, certificado. Assim, Não serve pra nada. exames que a gente tem de É, inglês. Você faz preparatório pro TOEFL? Ah, eu faço, mas você quer prestar algo? Você vai fazer faculdade? Lá você vai fazer... Não, eu só quero ter... Exato. Pra quê? Tu não vai Entendeu? pegar aquele certificado, colocar Não. na mesa e É. aquele certificado vai falar pra você. Não. Então, o ponto que eu quero trazer Ah, é que o inglês ele tem que ser pré-pago. Esse conceito é legal. uhum, com certeza. E que se você quer alcançar algo, Uhum, você tem que se preparar antes disso. uhum. Pra hora que a sorte chegar, a E sorte aí, conseguir a te gente tava atingir. conversando antes da gente gravar isso daqui, que acontece muito em relação às minhas mentorias. Não, Rodrigo, veja, É. se essa vaga der certo, eu vou contratar uma mentoria. Não, deixa virar o ano que eu vou contratar a mentoria. Nananina, não. Deixa bater a Lua, o Sol, Júpiter, É. Netuno, tudo alinhado. Ou deixa eu ser promovido que eu vou te contratar. Eu falo, poxa, tá tudo errado. É, E a mesma coisa pro inglês. É. Então, assim, tem que ser pré-pago, eu tenho que fazer antes. uhum, E eu tenho que estar preparado, porque, na minha visão, tá? uhum, A fluência que o mercado de trabalho precisa uhum, é a capacidade de você participar de uma reunião uhum. e você conseguir responder as perguntas. E eu Uhum. tô falando porque assumo a posição, Uhum. eu sou escolhido para ir para o maior congresso do mundo Uhum, e eu tô falando que eu tinha que falar o inglês com médicos uhum, sobre diabetes, uhum. doenças cardiovasculares. Eu tava no stand, nesse stand eu recebia asiático, recebia indiano, recebia alemão, recebia americano, tudo. Uhum, E eu tinha que falar sobre doença. uhum. Então, imagina eu chegar para o médico que estudou, sei lá, vários anos e eu falar o seguinte: o teu tratamento tá errado por causa disso, disso, Sim, disso. Sim, E tudo isso em inglês. sim. Mas o ponto que eu quero trazer é que o inglês que eu imagino que os profissionais têm que se preparar é para participar de reuniões Uhum, com pessoas de outros países e que consiga ter trocas, não só apresentação. Esse é o inglês que eu considero ser o ideal para profissionais que querem assumir posições de gerência executivas e multinacionais. E a pergunta que eu te faço é, como é que tu pode ajudar essa galera? Então, você tem belezura isso que você disse, mas quanto melhor o teu inglês, mais prestígio você vai ter. Com certeza. Isso você tem Com tá certeza. certinho o que você disse. Só essa questão eu acho que tem que aumentar. Como eu posso ajudar essa galera? A gente tem um programa de mentoria, como eu te falei. Então, são mentorias em grupo. Então, o aluno tem aula 2 vezes na semana. Na terça-feira, ele tem aula de instrução. E na quinta-feira, ele tem aula de prática espontânea, que é a conversação. E aí, nesse meio de tempo, eu guio para que ele saiba exatamente tudo que ele tem que fazer. Então, ele saiu da aula de instrução, eu digo para ele, olha, você vai fazer esse exercício assim, assim, assado, no dia tal, assim, 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 assado. E na quinta-feira, o que eu trabalho com a aula de conversação é exatamente o conteúdo que foi trabalhado com ele na terça-feira, na aula de instrução. Boa. Então, por exemplo, a gente estava explicando sobre tiring or tired, a diferença entre um e o outro. Então, as questões da aula de quinta são baseadas nisso aqui, entendeu? É tudo super ligado. E, além disso, ele tem o inglês com música também, nessa própria mentoria. É na própria mentoria o inglês com música? Aí ele tem o próprio inglês com música na mentoria também.
O inglês com música, Rodrigo, é uma questão que qualquer pessoa pode fazer. Como é que funciona? São aulas que ele vai trabalhar desde o inglês básico, assim, tipo, o cara não sabe nada de inglês, quer saber regra gramatical, quer saber vocabulário, tudo. Por exemplo, eu pego a música Imagine, aí tem lá, Imagine There's No Heaven, que é a primeira frase. Então, dentro do Imagine, aí o que eu faço? Eu destrincho tudo aquilo. Imagine tá falando imagine. E se for eu imagino, como é que é? I imagine. E se for ela imagina? She imagines. Então, eu uso o conteúdo da música para ensinar inglês para a pessoa. E além de ensinar esse conteúdo que tem na música, a gente trabalha com a parte de pronúncia. Tanto a pronúncia das palavras isoladas, quanto no Connected Speech que eu te falei. Isso é um curso que o cara Nas compra... músicas é muito comum, né? É muito. E é muito gostoso. É muito gostoso. O cara que ele vê a evolução dele ali em cima e ele vê que ele conseguiu transpor esse conhecimento para outras coisas também. Então não é porque ele tá fazendo através da música que ele só vai aprender música. E não é porque ele tá fazendo através da música que ele só vai entender aquelas músicas. Aquelas músicas são ferramentas para ensinar padrões, para ele entender série, para ele entender filme, para ele entender um nativo falando, para ele entender tudo isso aí, entendeu? Se o cara quiser o inglês com música, ele pode comprar também, ele pode se matricular, e é um curso que ele pode fazer por si só. Então, vamos dizer, o cara é super avançado já de inglês que tá em casa, mas ele diz, a hora que eu vou falar no telefone com alguém eu não consigo entender. Faz inglês com música. Não precisa necessariamente, talvez, fazer a mentoria. Ok. Eu não consigo entender série. Faz inglês com música. Eu não consigo... Você entendeu? Então, o inglês com música vai dar essa capacidade para ele conseguir entender muito mais do que ele entende hoje e falar mais fluentemente também. Não sei nada de inglês, que é a grande maioria. A grande maioria que acha que intermediário não é. A grande maioria que acha que intermediário é beginner. Por isso que eu falei. Entendeu? Então, a hora que o cara vai fazer a mentoria, ele faz uma prova. Aí, na prova, são 4 níveis diferentes. São os beginners, a intermediate, upper, que é um pouquinho melhor, e o advanced. Então, ele vai ser categorizado em uma dessas salas. Então, se ele é beginner, ele estuda só com beginner. Se ele é intermediate, ele estuda só com intermediate. Entendeu? Então, é um programa super completo, que dá um resultado absurdo em pouco tempo, porque o cara tá se dedicando mais tempo. Ele não tá se dedicando só na terça e só na quinta. Porque eu passo para ele o que ele tem que fazer nos outros dias, porque ele tem o final de semana para estudar o inglês com música. Então, eu consigo, de uma maneira mais leve, de uma maneira mais divertida, vamos dizer assim, fazer o cara estudar todo dia. Entendeu? Então, essa eu acho que é a forma que eu consigo ajudar aí todo mundo que precisa de inglês, que eu acho que é todo mundo, 100% do teu público. 100% do meu público. 100%. Se vocês quiserem saber mais, eu vou deixar o 100%. link. Posso deixar o link Claro, eu com vou deixar você? aqui embaixo nos comentários desse... Tá bom. E aí vocês podem entrar em contato. A gente tem um suporte espetacular também. Eles podem te explicar tudo direitinho como funciona. É um programa bem bacana, Rodrigo. Bem legal mesmo, assim. Não tem como não funcionar. Eles ficam encantados. Eu recebi um áudio essa semana da menina. Ariane, eu tô emocionada. Eu comecei a fazer agora. Eu tô conseguindo entender. A menina chorando. Eu tô emocionada. Eu consegui entender o vídeo que tava postando sem legenda. Falei, é o esperado, é o normal, é assim que tem que ser. Mas a pessoa já foi tão machucada, sabe? A gente pega muito isso também. Gente que foi machucada do inglês. Gente que se acha burro hoje porque não conseguiu aprender, sendo que a culpa não é da pessoa, Mesmo e tendo sim da investido metodologia. tempo e Absurdo. dinheiro, né? Todo mundo já passou por isso. Eu não conheço ninguém que não tenha passado. Assim, todo mundo que... A grande maioria que chega pra mim, pra mentoria, são pessoas frustradas com o inglês, que chegaram e não conseguiram, assim, sabe? E aí, a hora que a pessoa vê que funciona, o que devia ser o óbvio, né? Porque se você tá vendendo um material, se você tá matriculando as pessoas na tua escola, o normal é que a pessoa aprenda. Não é normal que a pessoa não aprenda. Exato. E muito curso gravado também tem essa outra questão, né, Rodrigo? Às vezes a pessoa compra e não faz. A maioria. E aí a pessoa não tem a motivação para fazer também. Então, por isso que a mentoria é tão legal, porque elas são aulas ao vivo. Então, ela tem aula ao vivo, não é com um funcionário meu. A aula ao vivo é comigo. Então, eu tô lá com ela na terça, eu tô lá com ela na quinta. A aula de conversação é super legal. Eles chegam todos na mesma sala. E aí, eu divido duplas por nível. Então, você vai conversar com alguém do teu nível sobre aquele assunto que você, do teu nível, viu na aula de terça. E outro. Então, fica várias salas, assim, no Zoom. E eles praticam muito. É muito bacana. É muito legal. Qual é a tua última mensagem para quem ficou com a gente até agora nesse episódio? Ai, meu Deus, não estava preparada para essa. Gente, mantenha uma mente de aprendiz. E pensa que não tem linha de chegada. A verdade é essa, sabe? O que eu acho que o que eu mais bato na tecla, não tem linha de chegada. Tem você ficar melhor. Você ficar melhor que ontem. Por isso que o caminho tem que ser legal. A jornada tem que ser bacana. Quanto mais você estudar, melhor você vai ficar. Depende do quanto de inglês você precisa, né? Se é um inglês para resolver ali, talvez menos tempo vai te resolver.
Não existe língua para sempre, como a gente estava falando, então não caia nessa. E acho que meu maior objetivo é as pessoas não caírem no conto do vigário. Sabe? Analisa o curso. Não compra qualquer coisa porque é mais barato. Barato não vai adiantar, porque você vai pagar e você não vai aprender nunca. Então, pensa que o barato era um dinheiro que você não tinha nem que gastar. Quanto mais gastar para não aprender, porque daí você só acumula frustração de novo. Então, eu acho que essa é a minha função para a sociedade. Mostrar para a pessoa que ela é capaz. Sabe, a pessoa fazer o curso e perceber, poxa vida, eu não tinha aprendido porque a forma que tinha sido ensinada para mim realmente não me ajudava. E eu sou capaz, sim. Então, acho que são essas... Você me pediu uma, né? Mas eu te disse, acho que mostrar para as pessoas que elas são capazes, não deixar a pessoa cair no conto do vigário e manter uma mente de aprendiz, eu acho que para sempre, porque não tem linha de chegada para nada na nossa vida. Graças a Deus, né? Porque se tivesse, ia ser uma chatice sem fim. Exatamente. E todo mundo te acha no Instagram, no YouTube, como... Sim, Hello English Lovers. No Instagram tá hello.englishlovers. No YouTube, se você digitar inglês com música, já vai dar lá no nosso canal. Mas o nome do canal também é Hello English Lovers. Então, tem vários conteúdos gratuitos. Eu também faço live gratuita direto pro pessoal. Mas lembrando que essas lives não são um curso, né? São mais assim... lives é a mesma coisa, o conteúdo do Instagram. Se você puder me seguir lá, é bem legal, bem bacana. Show. Muito obrigado, tá? Obrigada a você, amei estar aqui. verdade. Falo mais do que a vida, né? Mas foi uma experiência prática, conhecimentos novos pra mim. Ai, que bom. Fico Eu imagino feliz, que Rodrigo. conhecimentos novos para as pessoas. Eu acho que a ficha tá, o downloading está sendo realizado agora do porquê talvez ainda não chegou naquele nível, a experiência que talvez ela acreditava que fosse suficiente e realmente não. Mas acima de tudo, a autorresponsabilidade que inglês precisa de dedicação Exato. e que você vai dar todos os direcionamentos, mas que é um trabalho de mão dupla. É isso aí. Né? Exatamente. É um isso aí. conceito muito legal. E assim, a minha visão agora, né, para você, é que se você tá na dúvida, eu gravei 1 Minuto Carreira, né? Toda segunda-feira sai um episódio do Profissional Cast. Aham. De terça a sexta, Ah. também de 7 horas da manhã, sai 1 Minuto Carreira. Ah, que legal. Então são direcionamentos muito claros e em até 1 minuto Tá. que eu faço para os profissionais sêniores e líderes. Boa. Na terça-feira saiu inglês ou pós-graduação. E para mim é muito óbvio. Não é que não sirva mais uma pós-graduação ou MBA, mas é que pro teu resultado de crescimento profissional, de destaque, de algo que tu precisa no dia a dia, o inglês é muito mais relevante do que essas formações. Muito mais do que uma formação, tu precisa saber pegar um problema e resolver o problema do jeito certo. E se você quer crescer e se destacar, eu trouxe o conceito do pré-pago. Leve esse conceito do pré-pago para mentoria. Leve esse conceito do pré-pago para inglês. Porque você fazendo esse investimento é impossível você não ver os resultados. É impossível você se dedicar a inglês e não ter uma evolução nisso. A Ariane comentou aqui de uma aluna, mas você mesmo, quando você começa a ouvir uma música, cantar a música do jeito certo, como é que você começa a se sentir? Quando você participa de uma reunião e você entende a outra pessoa falando. Então, aqui você tem evolução. Agora, tu tem que estar disposto a pagar o preço. E o preço que eu falo é o investimento na mentoria dela, o investimento no inglês com música é muito menor do que o retorno que você tem sobre isso. E a minha recomendação, entra nos links abaixo, vê como é que funcionam essas informações. E que, se você quer ter resultado com isso, e não só resultado, mas quer aproveitar a jornada, não só a linha de chegada, como ela falou, e essa jornada tendo experiência de maneira divertida e eficiente, assim, É isso aí. você tem que dar esse teu passo. Então, entra nesses links, confere como é essas experiências, porque eu acredito e recomendo que esse passo vai ser super relevante para a tua carreira, para a tua vida e para o teu crescimento como um todo. Eu quero te parabenizar por ter ficado até aqui nesse episódio, porque o teu maior recurso hoje disponível é o teu tempo e que você aproveite o teu tempo para investir naquilo que você vai ter mais retorno. Muito obrigado, Ariane. Obrigada, muito obrigada. Tô muito feliz, fiquei muito feliz com a nossa entrevista aí, foi muito legal. Maravilha. Obrigadão. Muito obrigado a você. Até amanhã no Minuto Carreira e até segunda-feira que vem no próximo episódio do Profissional Cast.